Blog do Baena TV. Oferecimento Arquitetura e Interiores. Olá, muito boa noite para você que nos assiste. Estamos começando mais uma edição do nosso Blog do Baena TV, onde você fica bem informado e também aprende sobre conteúdos relacionados aos mais diversos assuntos. Hoje, um tema muito importante, nós vamos falar sobre saúde aqui para que você mantenha a sua saúde em dia e, claro, pegando carona num fato triste, no último domingo nós tivemos a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, uma partida precoce aos 41 anos. O prefeito Bruno Covas, que vinha travando uma batalha contra um câncer que surgiu na região de transição entre o estômago e o esôfago. E, claro, esse fato, essa morte precoce, como eu já coloquei, acendeu um sinal de alerta aí em muita gente a respeito da doença, não só devido à pouca idade do prefeito, mas também sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, e é por isso que nós vamos abordar este assunto nesta noite. Você pode participar, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, lembrando também da nossa parceira de conteúdo, a Vox TV. Nosso convidado desta noite, eu já agradeço por nos atender, é o oncologista Dr. Daniel Cubeiro, diretor clínico do Centro de Oncologia do ABC, também professor e coordenador do programa de residência em Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Daniel, boa noite. Boa noite, Gustavo. É um prazer falar contigo, obrigado por nos atender. Prazer é meu. Doutor, eu antes até de fazer a primeira pergunta, claro que a gente nunca quer que isso ocorra, receber uma notícia dessa, não é? Mas justamente no dia em que decidimos abordar esse tema, trazer para as pessoas a importância do cuidado com a saúde, não só no que se refere ao câncer, né, mas o cuidado que é necessário para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, acabou de ser divulgada a informação de que a grande artista, não é, Rita Lee, cantora, um grande nome da nossa música brasileira, está com um tumor primário no pulmão esquerdo. A própria assessoria da cantora divulgou uma nota, ela fez um check-up no Hospital Albert Einstein em São Paulo e foi detectado esse tumor primário no pulmão esquerdo. A cantora Rita Lee está em casa e vai iniciar sessões de imuno e radioterapia. Lembrando que, além de Bruno Covas, o Brasil perdeu recentemente a atriz Eva Vilma, uma grande dama da nossa dramaturgia, Eva Vilma, que foi diagnosticada com um câncer de ovário. Lembrando, então, você pode participar deste nosso bate-papo. Doutor Daniel, para começar, vamos ser bem didáticos, não é? Afinal de contas, o que é o câncer? A gente ouve muito essa palavra câncer, e o que significa o câncer no nosso organismo? Uma situação onde parte do nosso próprio organismo, um grupo de células, passa então a se comportar de forma independente do restante do organismo. Então, essas células se dividem, elas podem se espalhar para outras partes do corpo e, de alguma forma, aos poucos vai tomando espaço dos órgãos saudáveis e comprometendo a função deles. Então, qual que é a grande diferença entre o câncer e doenças outras que conhecemos? É porque ele vem de nós mesmos e está aí talvez o maior dos desafios. Todas as vezes que a gente inventa remédios, tratamentos para lidar com essa doença, invariavelmente a gente acaba atingindo os tecidos saudáveis, já que são células praticamente iguais às células normais.
Entendi. Então, trocando em miúdos, um crescimento anormal das nossas células, e quando a gente ouve dizer que existem vários tipos de câncer, são vários tipos de doença, eu na minha pesquisa eu vi aqui mais de 100 tipos, né? Mais de 100 tipos da doença, e seriam doenças malignas. Isso procede? Gustavo, são muito mais do que 100 doenças, porque conceitualmente qualquer célula do nosso organismo pode, teoricamente, dar origem a um câncer. Então imagine vocês quantas variações nós temos no organismo em termos de número de células. Não bastasse isso, dentro de um grupo, por exemplo, câncer de pulmão ou câncer de mama, a gente tem subgrupos. Eles não são todos iguais. Eles se comportam de maneira diferente, eles respondem a tratamentos diferentes. Aqui que nós estamos falando mais de milhares, são milhares de doenças diferentes. E por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as generalizações, né? A gente sempre se baseia, fulano teve uma doença tal, eu conheço alguém que tem a mesma doença. Não, provavelmente as doenças são diferentes. É muito difícil encontrar pacientes exatamente iguais. Por isso a gente deve evitar comparar histórias. Cada paciente vai ter a sua história porque cada pessoa tem a sua individualidade e a doença tem suas particularidades também. Entendido, doutor. Eu lancei hoje, quando eu falei sobre o programa, sobre o tema, uma pergunta, não é? Que, na verdade, não só uma, não é? Eu lancei mais de uma questão, e uma delas eu já queria trazer aqui também para a nossa conversa. Quais seriam hoje os tipos de câncer que mais desafiam a medicina quando a gente fala em diagnóstico, tratamento, e a gente fala também sobre os avanços, não é, nos tratamentos, no diagnóstico, e os desafios? A verdade é que dentro dessa infinidade de subtipos de doenças, ainda existe algumas onde a medicina não conseguiu avançar tanto quanto em outras. Mas se eu pudesse fazer generalizações, a gente tem um grupo de doenças muito agressivas, que são aquelas que se originam, por exemplo, do tabagismo. Então, se eu pegar a sequência de doenças envolvidas com o cigarro, por exemplo, tumores no esôfago, tumores no pulmão, tumores de cabeça e pescoço, tumores de bexiga, são doenças muito agressivas. E não só agressivas, como nem sempre respondem bem aos tratamentos. Entendi. Lembrando a você que nos assiste que a gente não está falando somente de um tipo de câncer. Eu mencionei aqui o câncer que afetou o prefeito Bruno Covas, um câncer na região de transição entre o esôfago e o estômago, num local chamado Cárdia, e também falei do câncer de ovário, com relação à atriz Eva Vilma, e também agora a descoberta de um câncer na região pulmonar, na cantora Rita Lee. Então a gente está falando sobre os vários tipos da doença e também sobre questões que nós devemos, sobre as quais nós devemos nos manter alerta. Doutor, nessa linha ainda de raciocínio, algo que me chama a atenção é quando a gente ouve falar sobre o câncer no pâncreas. Eu sempre ouvi dizer que é um câncer complicado aí para o diagnóstico, porque ele não apresenta sintomas, ou não apresenta sintomas muito claros. O diagnóstico também é difícil desse tipo de câncer? Gustavo, o pâncreas é um ótimo exemplo do porquê é difícil lidar com essa doença. Pâncreas, quando ele manifesta algum tipo de sintoma, normalmente a doença já é bastante avançada, tá? Mas isso não é algo que acontece só com o pâncreas. Isso é uma regra para todos os tipos de câncer. Todos, sem exceção. Então, por exemplo, uma mulher tem uma doença na mama, um câncer de mama, pequeno, 1 centímetro. O que ela sente? Nada. O que sente alguém que tem um nódulo de 1, 2 centímetros no pulmão? Nada. Estômago? Nada. Intestino? Nada. Então, essa é uma regra. Por quê? Porque essas doenças, quando elas são iniciais, lembra que eu disse que elas vieram de células normais. Então, o nosso organismo não consegue ver aquilo como algo anormal. Então, não há processo inflamatório nem nada. Se, por exemplo, uma farpinha de madeira entrar no dedo da gente, milimétrico, o dia seguinte está latejando, está com dor, e a gente logo percebe o problema. Um tumor, ele só vai causar sintomas quando ele crescer a ponto de começar a causar um estrago nos tecidos ao redor, tamanho que aí sim os sintomas vêm à tona.
Então, via de regra, esperar sintomas para poder, por exemplo, fazer exames de prevenção não é um bom negócio. Então aí entra a importância dos exames de rotina, de um check-up. Acabei de dizer que Rita Lee foi fazer um check-up. Eu já vou fazer uma pergunta com relação a isso, mas eu quero mandar uns abraços aqui para Patrícia Soares Pereira. Patrícia, boa noite, está nos vendo. Mandar um abraço também para o Sérgio Santos, para a Letícia Pacoli, para a Valquíria Nunes, para o Wesley Guerra, para Miriam Souza, para o Carlinhos Garfield. Obrigado aí pela sintonia de vocês nos acompanhando. Fátima Della Torre, também boa noite, estamos aqui. Fátima sempre ligada na nossa programação. Doutor, e aí, com relação a check-up, a exames de rotina, muita gente negligencia esses exames periódicos, e eu creio que ainda mais agora no período de pandemia. Eu li algo, não me lembro se ontem ou anteontem, a respeito até da ausência que a gente vai ter não só do censo populacional, mas do censo relacionado a algumas doenças, né, aos cuidados com algumas doenças, como diabetes e os vários tipos de câncer, né, porque as pessoas elas têm descuidado, e isso não deveria ocorrer nesse momento, né? Não deveria, mas o que é compreensível que aconteça, porque a gente pediu para a população, principalmente a população mais velha, ficar em casa, que eles não se expusessem. Então, se nós estamos falando de prevenção, eles nada sentem, é natural que eles não saiam também para fazer exames de prevenção, ir ao médico, ir aos hospitais. Então, a gente teme, inclusive, que essa ausência de prevenção adequada por um grande período se transforme num diagnóstico mais avançado do câncer um pouco mais à frente, né? Então a gente tem receio. Os dados ainda não estão maduros para a gente fazer essa afirmação, mas em teoria a gente espera realmente que as pessoas sejam diagnosticadas em fases um pouquinho mais avançadas por não terem feito seus exames no ano que passou, quase um ano e meio, né, agora. Caminhando para 2 anos. Agora, doutor, quem já estava em tratamento, eu creio que esses tratamentos não foram interrompidos. A gente teve não só na rede privada, mas também na rede pública, eu não vou dizer a interrupção total, mas a diminuição de cirurgias, de consultas, de exames eletivos. Claro que os casos mais urgentes, as urgências e emergências seguiram aí, e eu creio que algumas cirurgias eletivas, dependendo do grau aí de prioridade, possam ter sido realizadas, afinal é a saúde que está em jogo. Inclusive eu já acompanhei que isso ocorreu em alguns lugares, tanto no público quanto no privado. Agora, doutor, quem já estava em tratamento, a gente tem acompanhado, tudo bem que a gente fica nesse vai e vem das fases aí do Plano São Paulo, abre, aí tem uma restrição a mais aqui, outra ali, mas em geral os locais eles têm também adotado protocolos muito rígidos, né? Eu creio, o senhor está à frente de um importante centro oncológico aqui da região do ABC, protocolos rígidos e também respeitando o fluxo dessas pessoas para que elas possam ter um tratamento adequado nesse momento, né? Sim, na verdade, tanto nos serviços privados quanto nos públicos, eu posso dizer que na nossa região do ABC isso aconteceu, porque, por exemplo, um dos serviços de referência, que é o Hospital de Clínicas de São Bernardo, eu estou à frente. E o grupo da faculdade também está à frente do Hospital Mário Covas. Então, esses serviços não pararam um único dia. Mesmo nos feriados antecipados, eles continuaram trabalhando. Agora, claro, como os pacientes vinham e a gente se preocupava com que eles não se contaminassem nos nossos serviços, então a gente teve um trabalho primeiro de educação dos pacientes e dos seus acompanhantes, então ensinando a eles que eles não deveriam vir para as unidades se tivessem qualquer tipo de sintoma ou tivessem tido contato com qualquer pessoa com riscos. A gente, claro, aumentou o distanciamento entre as pessoas, a gente reduziu algumas consultas que eram possíveis, por exemplo, pacientes que já tiveram câncer há muitos anos atrás, estavam só em segmento tardio, a gente fez uma opção de priorizar os pacientes, por exemplo, que estavam em tratamentos ativos. E olha, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente teve muito sucesso. Foram poucos os pacientes que se contaminaram nas unidades oncológicas da nossa região. Então a gente conseguiu seguir em frente. E as cirurgias que você mencionou, o grupo cirúrgico, eles não pararam completamente. As cirurgias oncológicas sempre foram priorizadas, porque de fato é um entendimento, uma unanimidade de que um paciente com câncer não pode esperar, ele precisa realmente ser operado e os serviços continuaram operando. Com raras exceções pontuais, quando as UTIs ficaram repletas, né? Mas isso aconteceu em pouquíssimos dias aqui na região do ABC.
Doutora, a Fátima de la Torre, ela faz uma colocação aqui, eu creio que a respeito do que o senhor colocava, sobre a preocupação com os tipos de câncer relacionados ao tabaco, né, relacionados ao cigarro, enfim, ao fumo. Ela fala aqui sobre efizema pulmonar, que também deveria, eu entendo aqui na colocação dela, ser um fator de preocupação. Gostaria que o senhor comentasse. Enfisema pulmonar é uma outra doença que caminha em paralelo, porque pacientes que fumam desenvolvem enfisema. Então, o enfisema, uma das causas dele, nem todos os enfisemas são assim, uma das causas de enfisema é tabagismo. Então, quando o indivíduo chega a essa fase, a esse estágio, onde ele já tem um enfisema, é um sinal que ele já judiou demais do pulmão dele. Então, o risco dele vir a ter um câncer de pulmão, ele é bastante aumentado. Então, é um sinal de problemas. E o que as pessoas têm que ter atenção? Que quando algo assim acontece, por exemplo, o enfisema está instalado por cigarro, isso é irreversível. Você pode fazer com que pare de piorar, mas você não consegue mais trazer o pulmão de volta. Não vai regredir. Agora, só para ficar claro, então, doutor, um enfisema pulmonar não necessariamente ele vai desencadear um câncer. São doenças paralelas, mas esse maltrato ao pulmão que sim pode levar ao desenvolvimento e a pessoa vai ter duas doenças associadas, né? Exatamente. O pulmão não precisa, o câncer de pulmão não precisa um substrato como um enfisema. Na verdade, são doenças que foram causadas pelo mesmo problema e que andam em paralelo. Beleza, entendido. Marcelo Persiani, boa noite. Obrigado também por estar aqui com a gente. Agora, doutor, a gente falou um pouquinho, mas vamos tentar detalhar. Existem alguns sintomas que eles podem, de repente, indicar um tipo de câncer, e sintomas esses que a gente não deveria ignorar? A gente falou da dificuldade aí de sintomas no caso de um câncer de pâncreas, que quando o sintoma aparece em alguns tipos de câncer, como esse, a doença já pode estar avançada. Mas existem sim sinais que a gente pode... Existem sim. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender, isso é bastante fácil se elas pararem para refletir um pouco. Os sintomas que vêm de um câncer, eles precisam ser persistentes e progressivos. Isso é uma coisa importante, porque todos nós sentimos alguma coisa em algum momento. Só que se eu tenho dor e essa dor desaparece dali a 1 ou 2 semanas, ou ela está melhorando aos poucos, não pode ser um câncer. Se eu tenho qualquer tipo de sintoma que ele flutua e vem melhorando, ele não pode ser um câncer. Por quê? Qual que é o conceito? O tumor, quando ele é pequeno, ele nada causa. Então as pessoas não sentem nada. Só que se ele cresceu a ponto de provocar um sintoma, ele hoje vai estar de um tamanho, amanhã ele vai estar um pouquinho maior, depois mais um pouquinho maior. Então, na prática, o sintoma precisa ser progressivo, precisa ser persistente. Então, o que eu aconselho? Todo mundo que tem um sintoma que dura mais do que 3, 4 semanas, não está indo embora, tá certo? E vem num crescente, opa, sinal de alerta, sinal de alerta. E aí eu posso estar falando de uma porção de coisas. Dor é um deles, tosse persistente é um deles, azia, queimação, que só vem piorando, é algo que a gente tem que ficar atento, uma mudança de hábito intestinal. Então, de novo, aquilo que não está normal e que não está indo embora e que vem piorando dia após dia, merece atenção médica. Sangramento? Sangramento, com certeza. Sangramentos, na verdade, a gente não tem, à exceção de algumas questões ginecológicas, alguns sangramentos, por exemplo, retais relacionados a uma hemorroida, algo assim. Se alguém, por qualquer razão, tiver um sangramento, isso é um tipo de sintoma que não deve ser negligenciado nunca. Nunca. Mesmo que não seja tão prolongado assim, o indivíduo que sangrou precisa ir ao médico e ver o que está acontecendo. Sempre. Eu queria até fazer um comentário aqui, qualquer coisa, se eu tiver enganado, o doutor pode até fazer uma colocação. Eu, numa outra oportunidade, eu conversei com uma colega e com uma profissional oncologista, e ela falava especificamente sobre os cânceres que atingem as mulheres, não é? E ela me disse que a mulher, pós-menopausa, ela não deve sangrar. E caso ocorra algum sangramento, o sinal de alerta deve ser acendido aí,
porque isso de fato não é normal. A mulher de jeito nenhum deve sangrar pós-menopausa. É isso, doutor? Exatamente isso, exatamente isso. Então, a gente não espera sangramentos. O que não quer dizer que todos os sangramentos são câncer. Isso é importante ser Sem dito. dúvida. Mas, uma vez que a pessoa tenha tido um sangramento, depois de um longo período, por exemplo, de menopausa, imediatamente deve ser reportado para o médico, com certeza. E é importante também, não é, doutor? Eu acho que a gente deixar claro aqui que cada tipo de sintoma, eu acho que isso já fica subentendido, pode estar relacionado a um tipo de câncer, né? Sim, com certeza. Depende onde ele está. Gustavo, uma coisa que a gente não mencionou, que eu acho legal a gente citar, porque a gente esqueceu de contextualizar quem é que está sob risco de desenvolver essa doença. Porque eu tenho certeza que tem gente nos assistindo aqui com 20, 30 anos, 40 anos, e em especial por tudo que aconteceu recentemente, as pessoas ficam alarmadas, né? E começam a imaginar que elas estão sob risco. E a gente precisa entender o seguinte, por mais que a gente fique consternados aí com casos como o do Bruno Covas, isso é uma exceção da exceção. Eu considero isso uma fatalidade. Porque o câncer, como eu mencionei, ele vem de nós mesmos. E vem por quê? Ele vem porque a gente se expõe a várias coisas ao longo de uma vida inteira. Infecções, agentes químicos, agentes físicos, ao longo de uma vida inteira. E mais do que isso, a gente tem inúmeros mecanismos de proteção. Só que quando a gente envelhece, assim como a nossa pele já não tem aquele vigor como antes, assim como a gente não tem a força de antes, os nossos sistemas de proteção começam a falhar. Então, o que faz o câncer aparecer? Uma combinação dessas duas coisas: exposição prolongada, bem prolongada, e falha nos mecanismos de proteção. Então, via de regra, o câncer é uma doença do idoso. É raridade abaixo dos 50 anos, tá? Entre os 40 e os 50 anos, existem algumas doenças que vale a pena começar, por exemplo, um programa de prevenção. É o caso do câncer de mama nas mulheres. Mas abaixo dos 40 anos, as pessoas normalmente não precisam se preocupar com câncer, a menos que tenham na família um histórico de uma doença genética ou um histórico importante de câncer, ou seja, pessoas jovens tendo câncer. Porque o câncer do idoso geralmente está relacionado com o processo de envelhecimento. Doutor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, então tá certo. A gente teve só uma falhinha no finalzinho da tua... Talvez pelo menos para mim, né? Eu não ouvi só o finalzinho que você dizia que o câncer, ele via de regra, então está relacionado à idade mais avançada. Foi isso? Exatamente. Nesse finalzinho aí então, da... o câncer... Tá. O câncer é uma doença do idoso, via de regra. Então, a gente começa a entrar nesses programas de prevenção mais intensos a partir dos 50 anos, de uma forma geral, e entre os 40 e os 50 anos, em algumas doenças vale a pena a gente já começar a rastrear. Antes disso, não. Não existem programas de prevenção para a população em geral antes de 40 anos, por exemplo. Entendi, mas importante então que as pessoas fiquem atentas que fatores de risco, existem alguns fatores de risco, a questão genética, como o doutor colocou aí, são questões que podem desencadear, né? Maus hábitos, a gente sempre bate nessa tecla, né? Isso. Eu acho que quando a gente tem menos de 40 anos, a gente precisa se cuidar para ter uma velhice saudável, porque depois que a gente judiou demais do corpo, é difícil correr atrás do prejuízo e regredir alguns danos que foram causados. O problema é que as pessoas jovens, elas se sentem imortais, né? Então elas não percebem o tempo, elas não percebem os danos, porque de fato, tudo funciona muito bem. O problema é que a idade chega e chega para todo mundo, graças a Deus, ou para quase todo mundo, né? A gente deseja ficar velho, a gente deseja, né? Então, que tal a gente ficar um velhinho saudável, né? Mas para isso a gente precisa começar fazendo a lição de casa ainda cedo, né? Sem dúvida. Uma vez um médico brincou comigo, né? A gente não tinha muita coisa e elas começam a aparecer. Basta o tempo passar, né? Então é importante cuidar. Quero mandar um abraço para o Milton Mussini, para o Pedro Samuel, para a Vânia Lopes, para a Claudinha Alcântara. Beijo, Claudinha.
para o Henrique Albacete, para Elisa Prado, para Neuza Rolim. Obrigado aí pelo carinho de vocês. E eu quero seguir ainda. Tem mais comentários aqui, tem mais perguntas. O Carlinhos está dizendo: parabéns pela entrevista, Gustavo. Manda um abraço para Diadema. Abraço para todo o pessoal de Diadema nos acompanhando e para você também, viu, Carlinhos? A Fátima está agradecendo o doutor Daniel pela resposta e ela disse que só pintou uma outra dúvida aqui, com relação às doenças ocultas. Supondo ter até mesmo um CA, né, um câncer, pode vir a ter reação de vacinar com a Coronavac, se vacina ou não? Interessante a pergunta nesse momento. Na verdade, não há nenhum risco. A gente indica a vacina mesmo para os pacientes que estão em câncer e em tratamento. Tem câncer e estão em tratamento. Então, as vacinas disponíveis, elas são seguras. Do ponto de vista oncológico, pelo menos nenhuma restrição. Todos podem ser vacinados. Agora, eu quero só fazer eu tenho um dado aqui do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eu fiz até a pergunta sobre o cuidado com a saúde feminina, não é, para o Dr. Daniel. Segundo o INCA, isso foi divulgado agora, é um dado super recente. Claro, uma motivação aí, quando ocorrem fatos como envolvendo o ex-prefeito Bruno Covas, também a atriz Eva Vilma, enfim, é importante que isso ocorra para que haja o alerta, né, o sinal de alerta da imprensa. E aí foram buscar mais informações a respeito do câncer de ovário, não é? E aí a informação do INCA é que só agora em 2021, mais de 6.600 casos de câncer de ovário devem ser registrados no Brasil. Essa é uma estimativa, tá certo? Agora eu queria, doutor, a gente estava falando de fatores de risco, eu li hoje isso, é claro que essa é uma opinião médica, um médico manifestou isso, era uma entrevista, eu não sei se realmente tem relação, mas ele falava justamente da raridade desse tipo de câncer que acometeu o ex-prefeito Bruno Covas, e ele mencionava como um fator desencadeante a obesidade. Lembrando que o ex-prefeito Bruno Covas já foi obeso e ele teve uma perda de peso considerável, não é, até brusca, a partir de 2017. Eu queria falar um pouco sobre a obesidade como fator de risco. E a gente sabe que não só para os tipos de câncer, né? Especificamente o que teve o Bruno Covas foi uma doença que eu não posso dizer que é rara na idade dele. Nas idades mais avançadas não é tão raro assim. E justamente essa localização da transição esôfago-gástrica tem a ver, não é bem diretamente com a obesidade, mas com uma doença chamada doença do refluxo. Então, as pessoas que têm refluxo e o ácido do estômago fica agredindo a mucosa do esôfago, porque fica refluindo de forma continuada por muitos e muitos anos, essa agressão continuada pode transformar as células daquela região, chegar a um estágio que a gente chama de esôfago de Barrett, e se não tratado, aí então evoluir para um câncer. Então, na prática, a obesidade ela deixa a pessoa propensa à doença do refluxo. Então, para aquele especificamente, aquele tipo de câncer especificamente. Mas, por exemplo, obesidade é um fator de risco para as mulheres em relação a câncer de mama. Por quê? Porque interfere nos níveis hormonais da mulher, principalmente na pós-menopausa. Doutor, então, eu tenho uma pergunta. Pode falar, pode concluir. Não, eu estava concluindo que de fato a relação, sim, e para falar a verdade, existem muitas outras boas razões para a gente não ser obeso, né? Em especial em relação às doenças cardiovasculares, né? Aí sim, a relação ela é direta com problemas, né? Tá aí, lembrando a você, tem gente chegando agora, a gente está conversando com o Dr. Daniel Cubeiro, que é oncologista, é diretor clínico do Centro de Oncologia do ABC, também professor e coordenador do programa de residência em Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina do ABC. Este bate-papo vai ficar disponível em nossas redes sociais, aqui no Facebook, também no YouTube e em www.blogdobaena.com.br. Este é o endereço do blog do Baena e toda terça e toda quinta a gente tem blog do Baena TV. Doutor, tem uma pergunta aqui da Andréia Oliveira. Ela pergunta sobre metástase. Quando a metástase pode acontecer? Via de regra, a metástase é um evento um pouco mais tardio na história dos cânceres. Eles normalmente começam
localizados em um único ponto, eles vão crescendo, vão se instabilizando até um momento linfática se espalhar para um outro órgão e lá crescer. Então, qual a definição da metástase? É uma sementinha que saiu do tumor primário e foi crescer em um outro lugar. Isso acontece nas fases mais avançadas. E isso é o que a gente não quer. Então, na verdade, a nossa briga sempre é para tentar diagnosticar os cânceres bem no início, na fase onde as metástases ainda não existem, onde as chances de cura elas são maiores. Essa é a lógica. Então tá aí a importância, não é, do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo for diagnosticada a doença, mais chances aí de um tratamento bem sucedido. E aí eu queria, já caminhando para o final do nosso bate-papo, doutor, falar um pouco sobre o tratamento. Hoje a gente voltou a ouvir falar muito mais também sobre a imunoterapia. A gente até pouco tempo falava mais de radioterapia, de quimioterapia. Radioterapia e quimioterapia, elas estão presentes, elas fazem parte do tratamento, mas de um modo geral, as tecnologias elas vão se somando em oncologia. Então a gente tem quimioterapia, radioterapia, a gente tem hormonioterapia, tem imunoterapia e ainda tem as drogas-alvo molecular. Então, na prática, à medida que a gente entende melhor como os tumores funcionam e consegue dividi-los em grupos mais precisos, a gente escolhe os melhores tratamentos para cada um deles. E a imunoterapia foi uma das últimas tecnologias acrescidas a esse arsenal e que tem a grande vantagem que é, de alguma forma, conseguir ativar o nosso sistema imunológico, que é um dos mecanismos de proteção importante que a gente tem, contra a doença. Então, o nosso sistema imunológico ele tem dificuldade de enxergar a presença da doença, porque como ela é muito semelhante às nossas células normais, né, veio de nós mesmos, o sistema imunológico ele é cego, ele não consegue perceber a presença da doença. Só que, ultimamente, a tecnologia chegou a tal ponto que consegue estimular o sistema imunológico para ajudá-lo a enxergar a presença da doença. Isso ainda não é uma regra para todas as doenças, mas a gente percebe que essa tecnologia, esse novo conhecimento está permeando uma série de doenças. Então, hoje já é uma realidade, a gente trata os pacientes de diversas doenças com imunoterapia também. Eu acho que é bom lembrar também, não é, doutor, que algumas terapias elas são combinadas, não é? Em alguns casos a pessoa faz cirurgia e também faz ou químio, ou rádio, ou a imunoterapia. Na maioria das vezes é combinada. E é por isso que o tratamento do câncer ele tem que ser muito cuidadoso, porque ele é, na essência, multidisciplinar. Então, quando a gente vai planejar o tratamento de alguém, estão envolvidas muitas pessoas. Da parte médica, radioterapeutas, cirurgiões, oncologistas, mas também da equipe paramédica, né? Enfermagem, farmácia, físicos, é um grupo grande, porque o planejamento ele vai envolver necessariamente um pouco de várias coisas. E é o conjunto de todas elas que vão dar as maiores chances para o paciente. Então, é isso que torna o tratamento um pouco mais complexo, e por isso que não é fácil a gente ter centros de referência em qualquer cidade pequena, num país continental como o nosso. A gente precisa estruturar os centros maiores em centros de referência, cidades de referência. E o SUS ele é organizado para isso, né? Eu quero mandar um beijo aqui também para uma querida amiga, para a Dulce Cristina. Nós já até trabalhamos juntos, ela participou de uns programas que eu fazia numa TV aqui da região do Grande ABC. A Dulce, ela descobriu, né, um câncer, já começou a se tratar e ela relatou aqui para mim que fez já duas sessões de quimioterapia, que não teve nenhuma reação e que ela só quer que isso saia do corpo dela, que isso não a pertence, que o bichinho encontrou a pessoa errada. Então eu torço para que você siga com esse pensamento positivo. Aí é uma coisa que eu acredito, claro, tem a ciência, mas que a força do pensamento também é muito importante, você entender que você está entrando num tratamento visando a sua cura e não porque você está ficando mais doente. Então siga em frente, Dulce, nesse teu tratamento, e a gente está aqui torcendo, confiantes que você vai sair dessa, tá bom? Beijo para você que está nos acompanhando e a gente está aqui na torcida. Doutor,
fique à vontade para suas considerações finais, se quiser fazer alguma colocação, algo que a gente não tenha abordado. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante, muito esclarecedor, inclusive o pessoal está comentando aqui sobre isso, e eu quero te agradecer mais uma vez, viu? Dr. Daniel Cubeiro, oncologista, conversando com a gente hoje aqui sobre o câncer, né? Essa palavra que já assustou tanto, mas eu acho que hoje é importante a gente falar sobre e buscar cada vez mais o diagnóstico, o tratamento, que cada vez mais as pessoas tenham o acesso devido, não só para o diagnóstico, mas para o cuidado, seja na rede pública ou na rede privada. Bem, Gustavo, foi muito legal o nosso bate-papo aqui. Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que, ao contrário do que parece intuitivo, de que a gente possa se proteger do câncer fazendo exames, indo ao médicos e tudo mais, o que eu poderia dizer é o seguinte: a gente faz mais por nós mesmos cuidando da saúde como um todo. A gente sabe o que causa muito dessa doença, não só essa como outras. Investir em saúde é mais negócio do que buscar doença através de exames. E óbvio, todo paciente, toda pessoa, na verdade, tem que ter um médico de referência, alguém para quem vai poder levar as queixas, seja num posto de saúde, num serviço público ou num consultório, para que, claro, o médico possa individualizar as histórias, as queixas e dar os caminhos corretos. Não existe um caminho único para todo mundo. O único caminho bom para todo mundo é investir em saúde. Agora, prevenção, ela precisa ser personalizada, ela precisa estar num contexto que só um médico mesmo vai poder customizar isso para o paciente. Doutor, chegou uma pergunta aqui, eu sei que eu já me despedi, mas vamos fazer rapidinho, só para a gente atender. A Patrícia Soares Pereira, eu acho que o doutor até falou sobre isso já, não é? Ela pergunta aqui sobre se é mito ou verdade a questão da hereditariedade. Ela diz que, ela pergunta se ela tem uma maior probabilidade de ter um câncer, porque a genitora dela, no caso a mãe, teve um câncer no pulmão com metástase nos ossos. Então, acho que ela já está pensando também no tipo, na forma como a doença avançou no organismo da mãe. Eu creio que talvez a pergunta tenha essa relação. Olha, a maioria dos casos de câncer, eles não são hereditários. É como eu disse, eles são causados pelas exposições das pessoas ao longo de uma vida inteira. Então, isso é uma regra. Os tumores verdadeiramente hereditários, eles são exceção. Menos de 10% do que a gente tem de um modo geral. E importante, nos casos de doenças hereditárias, essas famílias que têm problema, as pessoas adoecem muito cedo. Então, um fator de alerta é quando você tem na sua família pessoas próximas que tiveram câncer muito cedo. Agora, se alguém chega para você e fala o seguinte: poxa, meu avô, eu tenho risco de ter câncer, porque meu avô teve câncer aos 85 anos, a minha avó aos 90 e minha outra avó aos 97. Eu falo, olha, espero eu ter um câncer aos 90 anos, porque eu cheguei lá, né? Porque aí já são situações onde a pessoa desenvolveu porque viveu para isso. Então, não necessariamente é um fator de risco. Câncer de pulmão, a grande maioria das vezes, o que é hereditário, entre aspas, é o mau hábito. Famílias de tabagistas, onde as pessoas fumam como hábito, e aí por isso o risco. Mas normalmente o problema não está na pessoa, e sim no hábito. Entendido. Está respondido, Patrícia. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Não dá mais tempo, doutor Daniel, mais uma vez. Muito obrigado. Lembrando, no blog do Baena você fica por dentro do que é destaque no ABC, nos municípios importantes aí da nossa grande São Paulo. Tem de tudo, política, economia, os destaques do social, enfim, as novidades que a gente busca em vários assuntos. A gente se vê na próxima semana, na terça-feira, às 19h. Obrigado a todos. Blog do Baena TV. Oferecimento House, Arquitetura e Interiores.